Salve, eu sou a Helena, estudante de Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto. Eu moro na cidade de Miguel Pereira, na região centro-sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Nós já temos um vídeo gravado no nosso canal e esse será o segundo. O título do programa de hoje é Brigueiro Infernal. Então vejam o que diz o Racional Superior na página 148 do primeiro volume da obra. Todos são irmãos, mas vejam como vivem uns contra os outros. Bom, o que o Racional Superior quer dizer? Todos nós viemos do mundo racional, que é o nosso mundo de origem. O mundo racional é o mundo de Deus. Lá nós todos éramos puros, limpos e perfeitos, mas por desobediência a Deus, viemos parar aqui nesta deformação, nessa degeneração. E com isso, nós passamos a não ter conhecimento de onde nós viemos, para onde nós vamos, da nossa verdadeira origem. E desta forma, como é que nós vivemos? Esquecidos de que na nossa origem somos todos irmãos. E aqui também somos todos irmãos que saímos do mundo racional. Por isso somos irmãos de origem. Mas por não ter esse conhecimento, como é que agimos no nosso dia a dia? É um brigueiro infernal? Sim. Onde tem ser humano, tem confusão, de um modo geral, uns contra os outros, uns falando mal do outro, são fofocas, são intrigas, são más condutas. Por quê? Porque pensando, o ser humano não tem condições de implantar na Terra a paz, o amor e a fraternidade, que são muito faladas, mas que nós não vemos nas condutas diárias, onde quer que nós estejamos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde tem ser humano, nós vemos as condutas de destruição. Porque viver por conta do pensamento, que o pensamento é comandado pelas energias elétrica e magnética, que são as energias deformadas, poluídas, enfraquecidas, quando nós agimos de acordo com os nossos pensamentos, nós não temos força para nos conduzir na vida, como o Racional Superior fala, racionalmente. E o que é viver racionalmente? O que é ter a conduta racional? É praticar o que nós aprendemos no nosso estudo diário da cultura racional. O lema do Racional Superior é a persistência, a obediência e a paciência. Então nós temos que persistir diariamente, lendo, quanto mais horas melhor, o livro Universo em Desencanto, obedecendo essa determinação que o Racional Superior não se cansa de falar diariamente, página após página, ele nos alerta da necessidade da leitura constante, porque nós vivemos no estado tal de embrutecimento, por estarmos ligadas a essas energias poluídas, o magnetismo puro. Essa energia, a energia elétrica e magnética, a energia elétrica, o bem aparente, a energia magnética, o mal verdadeiro, não nos dão suporte para que a gente possa agir dentro desse lema tão esperado para toda a humanidade. E nós não aguentamos mais viver a fase da discórdia, porque o pensamento está em liquidação. A fase do pensamento terminou em 1935 e a partir de 1935 nasce na Terra a fase racional, a fase em que nós vamos desenvolver o raciocínio. E o que é o raciocínio?
para os livros Universo em Desencanto. O raciocínio é o nosso eu divino, é o nosso habitante do mundo racional que está deformado nesta matéria, está materializado em forma de máquina do raciocínio no nosso cérebro, na glândula pineal. E quando nós começamos a estudar cultura racional, nós nos vinculamos à energia mais poderosa do universo. E essa energia, a energia da nossa origem, vai desenvolvendo o raciocínio. E aí sim, conforme a gente vai sendo desenvolvido por essa leitura persistente diária, por isso que é a obediência, a persistência e a paciência, nós vamos ampliando o desenvolvimento do raciocínio e, com isso, vamos tendo forças para mudar a nossa conduta. Porque a energia racional ela vai nos dando força para que a gente tenha ações corretas que sejam condizentes com o que a gente está aprendendo diariamente no livro Universo em Desencanto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Na década de 80, que eu comecei a estudar o livro Universo em Desencanto no ano de 1977, onde meus pais trouxeram esse tesouro dos tesouros para a nossa família. E na década de 80 eu comecei a trabalhar na Baixada Fluminense e estudava na Praia Vermelha. Então eu pegava cerca de 10 ônibus por dia. Então eu começava muito cedo, 7 horas da manhã eu já tinha que estar na escola em que eu trabalhava, e depois eu ia estudar, ia para a faculdade, e à noitinha eu pegava um ônibus ali no ponto final, Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e um dia, quando eu entrei no ônibus, já não tinha mais vaga para eu sentar. Bom, o que aconteceu? Eu comecei a reclamar mentalmente. Eu comecei a dizer, ai caramba, lá vou eu em pé daqui até a Ilha do Governador, que eu morava quase no final da Ilha do Governador. Então eu ia ficar em pé por muito tempo, ia ter engarrafamento. Então eu comecei a reclamar, comecei a falar e o racional superior nos diz, né, que a reclamação é do rude e do atrasado. E aí, num lampejo que eu tive, eu disse, espera aí, não é isso que eu estou aprendendo lendo o livro Universo em Desencanto, né? Não é isso, eu tenho que enfrentar as situações e com força, coragem, determinação, com bom ânimo, alegre, feliz e contente, porque hoje eu tenho em mãos o maior tesouro que está na Terra. Então eu tenho que ter a maior gratidão por eu já ter conhecimento desse grande brilhante universal que eu já tinha em mãos. Então eu não posso ter essa conduta. Chega, para de reclamar. Gente, na mesma hora que eu fiz essa mudança no meu padrão mental, quer dizer, eu que estava numa lamúria, eu que estava me queixando, eu que estava reclamando, eu que estava pensando tudo de ruim, eu modifiquei, me desliguei da energia elétrica e magnética e me liguei à energia racional naquele momento. E procurei viver naquela situação tudo o que eu estava aprendendo na leitura diária do livro Universo em Desencanto. O que aconteceu imediatamente? Naquela mesma hora que eu virei a chave, que eu mudei o meu padrão mental, o rapaz que estava sentado na minha frente disse assim, senta aqui que você deve estar cansada. Gente, observa bem isso. Quem hoje em dia, claro que isso já aconteceu há 40 anos atrás, mas mesmo hoje em dia, quem é que está facilitando a vida assim um dos outros? Quase ninguém. Então, eu fiquei surpresa, agradeci e sentei. E ainda pensei assim, esse cara está me deixando eu sentar aqui, mas ele já vai saltar do ônibus. E eis a minha surpresa, que quando eu salto quase no ponto final, o rapaz ainda ficou no ônibus. Né? Então, parece uma coisa boba, mas como o racional superior, ele vai nos agraciando. Conforme você vai estudando a cultura racional e você vai se esforçando
para praticar o que você está aprendendo, botando em prática, vivendo a linha racional, tendo uma conduta racional, o racional superior vai te dando tudo que ele tem de melhor para te beneficiar, porque você está procurando fazer por onde se ligar à energia racional. Você está procurando ter uma conduta que tem a ver com o que ele ensina nas páginas do livro. Então é porque, claro, não adianta a gente ler o nosso livro diariamente e quando você sair para o dia a dia, para a sua vida, para cumprir as suas obrigações, para seguir a vida no seu dia a dia, você agir contra tudo aquilo que você está aprendendo. Então, a nossa questão aqui é, nós estudando a cultura racional, nós vamos desenvolver o nosso raciocínio, que é esse brilhante divino que todos nós temos, que é o vínculo à nossa origem de racionais puros, limpos e perfeitos. E vamos desenvolver o raciocínio e vamos começar a ter uma conduta de paz, amor e fraternidade. Nós não vamos mais nos envolver em fofocas, nós não vamos mais falar mal uns dos outros, uns contra os outros. Nós vamos começar a ter uma conduta racional. A conduta racional é a conduta do bem verdadeiro, porque na discórdia ninguém mais pode viver, ninguém aguenta mais viver. O preço da discórdia, o preço da lapidação, da gente viver se destruindo uns contra os outros e não satisfeitos, muitos programando vinganças uns contra os outros. O preço da discórdia é muito alto, a nossa saúde não aguenta, a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Nós ficamos destruídos porque nos minam as nossas energias. Então veja aqui uma outra página que o Racional Superior fala, que é a página 128 e a página 129. Ele diz assim: vejam, portanto, que o mundo está tão longe do equilíbrio racional e, por isso, vivem como feras, em desentendimentos, sem saberem o que fazem, sem saberem que tudo isto não adianta nada. E assim, a consciência sempre desfavorecendo o vivente. Se fosse tudo profundamente dominado pela consciência, está visto, está claro, que não haveriam injustiças. Se existisse consciência, não haveria ganância, ambição nem traição. Onde está a consciência dos povos? Em lugar nenhum, pois uns querem ser melhores do que os outros, mas todos são iguais. Não há consciência. Consciência existe apenas no nome para iludir os atrasados que não enxergam, pois se consciência existisse, amariam o próximo como a si mesmo. Olha que coisa mais linda. Amar ao próximo como a si mesmo, não fazer para o outro que não quer para si. Então, a gente que já procura ter essa conduta, quantas vezes a gente se choca quando descobre que tem um irmão nosso de origem que está programando algo, que está numa conduta ardilosa de querer passar a perna uns nos outros, de querer agir contra uns aos outros. Então isso nos choca, porque nós procuramos viver dentro da linha racional e a gente diz, caramba, né? E isso, por que isso acontece? Porque nós estamos vivendo ligados a essas energias elétrica e magnética e nos fazem ser rudes, embrutecidos, atrasados, porque a partir do momento que a gente sabe que todos somos irmãos de origem, então nós temos que nos conduzir dentro dessa linha, a linha do amor ao próximo como a si mesmo e fazer ao próximo que nós desejamos que nos façam também. Então, gente, assim acaba o brigueiro infernal.
e aí nós vamos passar a viver o verdadeiro paraíso racional na Terra. Então, vamos estudar a cultura racional dos livros Universo em Desencanto, porque o preço da discórdia é muito alto. O preço da discórdia está causando ansiedade, depressão e todas as mazelas físicas, morais e financeiras. Então fica aqui o nosso convite para que todos estudem o maior tesouro que está na Terra desde 1935, o livro Universo em Desencanto, e que a gente possa finalmente, a partir da energia poderosa deste conhecimento, poder transformar as nossas atitudes e, assim que terminar o nosso tempo nessa vida material, poder retornar finalmente ao nosso mundo de origem, o mundo de pureza, de perfeição, o mundo de tudo de bom, onde está o racional superior. Salve!